Olá, pessoal. Poxa, muita satisfação de trazer esse vídeo para vocês. É muito comum os clientes e possíveis futuros profissionais do mercado financeiro entrar em contato com a gente e perguntar como é que foi nossa trajetória, quais são as certificações que exige, que o mercado financeiro exige para a gente poder trabalhar na área. E, poxa, então eu pensei em trazer o Henrique Lacerda, que para mim é a autoridade nesse assunto. É o cara que acho que tem todas as certificações do mercado financeiro, mas tem também as principais, né? Pelo menos as duas mais famosas internacionais, que é o CFP, né? E o CFA. Então, para mim, é um cara de autoridade nesse assunto, trabalha também para uma grande escola, talvez a melhor e a maior escola, né, de certificação de ensino, né, para certificações aqui no Brasil, que é a Capart, mas ele vai poder apresentar isso para a gente. Henrique, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Estou muito feliz. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente depois mergulhar nesse mundo das certificações aí, que eu tenho certeza que é uma coisa que a gente adora muito, né? Bom dia, meu xará. Bom dia, pessoal. Eu é que agradeço a gentileza do seu convite. Quero dizer para você que eu fico muito honrado em poder estar participando do seu canal. Acompanho, gosto e, particularmente, por você ser meu conterrâneo e da roça como eu, Exato. é que nós nos sentimos bem à vontade para poder conversar de uma forma bastante fluida e intuitiva, tá bom? Com certeza. Com Vou me, certeza. vou me apresentar inicialmente. Ó. Eu entrei no Banco do Brasil, trabalhei 17 anos e estava trabalhando numa agência aqui em Salvador, no Relógio de São Pedro, quando aconteceu um infortúnio na minha família. Meu pai faleceu no mesmo mês que a minha mãe teve um derrame, isso há 13 anos atrás. Aí eu tive que sair do banco, meu pai tinha umas roças lá, um patrimônio já constituído, eu tive que sair para ajudar meus irmãos a tomarem conta. E estava lá na roça um dia, quando de repente chega um e-mail da Ambima dizendo que eu teria que me certificar novamente. Ocorre que eu estava lá, estava em outra vida, pensei duas vezes, eu vou, não vou, acho que eu vou, e acabei indo, vim fazer a certificação, porque o e-mail começou a chegar, vai vencer, vai vencer. Eu falei, quer saber de uma coisa? Quem sabe um dia eu não dou na telha de voltar para o mercado financeiro. Ainda eram certificações de banco, né, Henrique? Aquelas mais Sim, básicas. Qual era? CPA sim. 10, 20, essas mais Era no iniciais? caso, eu vou conversar sobre isso, era no caso a CPA 20, que era exigida para que a gente pudesse exercer cargo de gestão, Ah, exigida por autorregulação. E aí ela venceu, eu vim aqui em Salvador, renovei, fiz a prova, tomei gosto e aí falei, vou fazer a próxima, que é o CEA. Eu já estava com o tempo, já tinha arrumado mais ou menos as coisas, como é que deviam andar lá na roça. E aí eu comecei a estudar, peguei um material grátis na internet e fui estudar para o CEA. Só que quase eu perdi. Por quê? Porque o material estava desatualizado, etc. Tal. E, enfim, eu continuei fui fazer a próxima, que seria o CFP. Foi nesse momento que eu tive que fazer um investimento para viajar para São Paulo, para fazer a prova, porque naquela época só tinha praticamente lá, não tinha Recife ainda. E aí eu falei, eu vou ter que fazer esse investimento, então eu vou ter que comprar um curso. Foi aí que eu conheci a FK Partners, em 2013, isso. E aí eu fui fazendo, até que chegou um dia em que a professora, a proprietária da escola, me pediu para assim conversar com ela sobre algumas questões que incidiram no exame. E aí eu peguei, fui fazer umas questões, ela gostou e falou, eu te pago para fazer essas questões, você quer? Aí eu falei, quero. E aí pronto. Aí em 2016 isso, até hoje eu estou aqui. E que hoje eu massa, foi a sou Fernanda lá? Foi. foi a Fernanda Hamlin, Eu conheço é a ela, proprietária. maravilhosa ela. Então, eu estou dando aula, formulando questões, confeccionando material, tudo à distância, praticamente. Quando eu tenho que dar aula, eu vou em São Paulo, gravo, mas eu resido aqui em Salvador. E ainda continuo tomando conta das ossos. Tá Que certo? legal, mas falta você contar só o feito aí que foi maravilhoso, que foi depois do CFP, né? Aí você passou no CFP. Aí eu passei no CFP, aí eu fui fazer a CNPI, aí fui fazer a CGA, fui fazer outras, até que eu consegui, com incentivo muito dela, fazer o CFA. Eu não sabia inglês, ela falou que eu tinha seriam duas condições básicas para eu passar. Primeiro, gostar de finanças, e segundo, se preocupar com ética. Por quê? Porque a questão da ética, ela permeia todo o conteúdo do programa, né? E aí ela disse, você vai, bota a cara que você consegue passar. E aí eu fui, acreditei no que ela disse, não em mim, mas no que ela disse. E aí, como o CFA é uma certificação
que ela é projetada para quem tem o inglês como segundo idioma, eu consegui ser aprovado. Porque no primeiro nível do CFE, eu já vou adiantando algumas coisas, que eu pretendo talvez nem voltar mais nesse ponto lá na frente, é uma prova em que as questões elas são basicamente um parágrafo, pouca necessidade de interpretação. Você vai lá, lê rapidamente, escolhe a alternativa e marca. Quando você passa no primeiro nível, você vai para o segundo nível. Aí sim, você já requer uma habilidade maior de leitura. Por quê? Porque as questões já se tratam de cases. São 5 ou 6 parágrafos e cada parágrafo é uma questão. E no terceiro nível, você precisa fazer uma redaçãozinha. Mas uma redação assim, não é redação, não é uma resposta estruturada, escrita. Ou seja, na verdade, ele vai olhar, eu imagino você me corrija, por favor, o analisador ele vai olhar mais o seu conhecimento financeiro do que o conhecimento com a língua, talvez, né? Com certeza, porque se olhasse não passava. Que é isso. Então, o que é que acontece? À medida que você vai avançando nos níveis, se torna uma retroalimentação. Você vai estudando o conhecimento e vai aprendendo o idioma. E aprendendo o idioma, você vai melhorando o conhecimento e por aí vai. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Tá? Que massa, Henrique. É uma certificação que eu pretendo fazer e eu acho que é realmente a certificação. Essa certificação, eu acho que junto com o CFP, ela traz uma coisa que você explica melhor do que eu gosto muito, que ela fala assim, que ela traz conhecimento e reconhecimento, né? Você já ouviu Sim, falar disso daí? global. E realmente... Global. No sentido no mundo inteiro, né? Você tem uma certificação que é reconhecida, que você pode apresentar ela em qualquer país, Singapura, Japão, China, principalmente no Oriente, que eles estão muito voltados para isso. Assim como na Europa, nos Estados Unidos, que é a sede, claro. E você tem um reconhecimento, uma distinção por deter essa certificação. Que massa. Mas boi, lá na roça, a gente fala muito, se come aos bifes. Tá certo? Então, vamos começar pelo começo, né? A gente vai começar pelo começo. Antes de E qual é você o falar, começo mas disso? eu acho bacana Valeu. você falar isso da nossa origem de roça. Sabe por quê? Porque o primeiro vídeo do meu canal eu falo isso, né? Porque eu tive uma experiência lá em São Paulo, né? Fui trabalhar lá, trabalhei algum tempo lá e já voltei algum tempo para tocar aqui no Nordeste. Porque eu entendi o seguinte, e a gente vai falar sobre a certificação, né? Eu tinha um CFP e lá na Faria Lima, lá no condado, como a gente chama lá em São Paulo, né? Você tropeça em alguém e cai uma carteirinha do CFP, né? Ou seja, tem poucos profissionais no Brasil, mas na Faria Lima, acho que é o metro Concentrado. quadrado que tem mais CFPs que tem, né? Sim, Então eu sim, pensei isso, sim. Henrique, poxa, eu aqui sou mais um CFP. Talvez no Nordeste eu consiga agregar mais, trazer mais, contribuir mais e tentar aproximar a Faria Lima, né? Que a gente vai lá, eventualmente você viaja muito para São Paulo também, e a gente vê que as coisas acontecem lá, né? Que lá tem uma vida pulsante maior das finanças, as assets estão lá, os bancos de investimentos estão lá. Então, assim, muita coisa acontece lá e aí meu sonho com esse canal é tentar trazer um pouco dessa Faria Lima aqui para mais próximo. Imagine você, nossos clientes e um fundo de investimento, se bem que agora com essas lives aí com a pandemia tá sendo normal, mas antes da live na pandemia não era normal. Imagine você ter um dinheiro investido em um fundo de investimento e eu vou lá e consigo entrevistar esse gestor, né? E você tem essa informação de que você escuta o seu gestor falar, ou seja, o cara que toma a decisão do que comprar e do que vender com o seu dinheiro. Então, é muito interessante nesse sentido. Eu acho que essa é a ideia do meu projeto. Mas vamos lá, então? Você quer começar aí? Desculpa. Diminuir distâncias, não é, Xará? Mais pontes e menos muros, né? E trazer a nossa linguagem, a nossa realidade. Exato. E evidenciar que não é tão complexo e complicado como se imagina. Na verdade, é muito fácil e digo para você, é até algo que você, depois que passa o que você estuda, você fala, meu Deus, é isso? Você Né? se E às surpreende, vezes, né? pela distância, pela diferença cultural, às vezes é colocado para a gente como se fosse uma coisa complexa, quando na verdade não é. É bem Perfeito. simples. É aquele negócio de construir muros mesmo, né? Fica aparecendo. Aí a certificação já é em inglês, aí já afasta, né, 90% das pessoas. Mas eu vou me permitir falar uma coisa e você me corrige, Ricão. Eu acho que se eu e você passamos, por exemplo, no CFP, né, todo mundo pode passar. É isso? Eu acho isso. E com sobras. Eu acho que o maior capital, se você quer que eu seja sincero mesmo, o maior capital que a gente pode dispor para se certificar é o tempo. Se a gente não tiver. Eu, quando trabalhava no banco, eu tinha dificuldades de arrumar tempo para estudar. Então, quando eu ia fazer a CPA 20, por exemplo, eu ficava ansioso,
apreensivo. E agora, depois que eu saí do banco, graças a Deus, até minha atividade permite, eu disponho de tempo para estudar. Então, se você quer se certificar, você tem que ter tempo. Se você não tem, arrume, dê um jeito. Eu chego cansado, não tenho mais tempo de estudar, então inverta. Acorde cedo, mais cedo e estude. Pelo menos 1 hora por dia. Porque isso aí pavimenta o caminho do sucesso. Não é que você não vai ter sucesso se você não se organizar. Não estou dizendo isso. Mas eu posso dizer, com base nessa experiência que você enfatiza tanto que eu tenho na área, que realmente eu tenho, não tenho como mentir nisso, é que se você se organizar e tornar hábito o estudo, o trabalho que parece que é difícil se torna fácil. Perfeito. Independente de capacidade cognitiva, independente de experiência na área, independente de facilidade de aprendizado, independente de qualquer coisa. Tendo tempo, disposição e dedicação, disciplina para estudar, né, Henrique? Quando eu estudei, eu percebi uma coisa. Imagina, eu li uma questão, né? Imagina, eu li, não entendi absolutamente nada na questão. Mas aí li 2, li 3, né? Olhei a resposta, fui ali, pesquisei alguma coisa. Vai aproximando do seu mundo. Se você não desistir, você passa, não é? Claro. E quando você está falando uma coisa importante que eu sempre falo em sala de aula, é importante a gente não querer exaurir todo o conhecimento na primeira leitura. Ou seja, se você não entendeu, passa, você está tendo o primeiro contato com aquela informação nova. Passa a leitura, mata o conteúdo todo, tenta fazer umas questões, volta, vai no cinema, dá uma volta, vai no parque, relaxa, lê de novo, porque na segunda leitura as luzes acendem. É como se você fizesse um mapa mental daquilo que você está estudando, e aí foi delimitado, então o cérebro acomoda aquilo ali e você vê que não é tão extenso ou complexo assim. Então, o primeiro conselho que eu vou dar a quem tentar uma certificação pela primeira vez, é informação nova, é muita informação, relaxe, leia, termine, respira, não entendeu? Tente ir na segunda leitura. Não entendeu? Tente na terceira. Agora, não fique travando o desenvolvimento dos estudos, porque uma pequena frase daquela informação você não conseguiu assimilar. Maravilha. Vamos comer, então, um boi aos bifes, não? Vamos nessa? Eu vou contar, então, como é um pouco da história da certificação em si. O que é que aconteceu? Quando eu entrei no banco, Xará, em 93, eu fui colocado ao lado de um gerente mais experiente, de um mentor. Então, você estava ali com aquele senhor, aquele sujeito e tal, que lhe orientava. Então, falava, nunca peça dinheiro emprestado a cliente. Por quê? Porque você está numa situação vantajosa em relação ao cliente, porque você sabe que ele tem o dinheiro, então isso é eticamente reprovável. Ou então, quando o cliente chegar na mesa e perguntar se você quer aplicar algum dinheiro, a primeira pergunta que você tem que fazer, quanto tempo esse dinheiro vai ficar aqui no banco? Então, coisas elementares que podem parecer simplórias, mas que são fundamentais ao exercício da atividade, eram passados de boca em boca. O que aconteceu? Naquela época, o banco, estou falando do Banco do Brasil, que é a minha realidade, mas os outros bancos, os grandes bancos, a realidade era parecida. O Banco do Brasil tinha 1 milhão de clientes. Né? De 93 para 98, o Banco do Brasil passou a ter 10 milhões de clientes. Eu estou chutando, mas assim, foi um crescimento exponencial. E aí, o que aconteceu? Com o cliente teve que botar gente nova para dentro. Só que botou tanta gente nova que, cadê os mentores? Não tinha tempo, não tinha mentor, não tinha nada, foi botando o povo lá no atendimento. E se por um lado aumentou a rentabilidade da instituição, aumentou o número de clientes, por outro lado, a qualidade da informação prestada no atendimento se deteriorou muito. Então, quando queimava o filme de uma agência, se percebia que não se queimava o filme daquela agência ou daquele funcionário, se queimava o filme da indústria como um todo. Então, por exemplo, se o cara vendia PGBL para quem fazia a declaração simplificada, você deve ter entrado já nesse método com o pessoal aí, então causar prejuízo ao cliente por desconhecimento ou por falta de orientação, era um prejuízo para a indústria de planos de previdência como um todo, não para aquele cliente apenas. Exato. Então, nesse sentido é que foi surgindo iniciativas das entidades que agregavam, que congregavam as instituições, para que se criassem mentores virtuais, ou seja, você tinha que ir lá estudar, né, e poder fazer uma prova para você assegurar que
você tinha aquele conhecimento básico para exercer aquela atividade. Foi aí que surgiu a certificação. Pô, que Como massa, uma Ricardo. autorregulação. Deixa eu fazer uma pontuação sobre isso, muito interessante. Primeiro, assim, você falou da Previdência, e de fato a gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a Previdência Privada, ter ou não ter, né? Tá aqui, vai aparecer no card aqui, esse vídeo, quem quiser assistir, bacana. E assim, Eu me trouxe... lembrava que tinha, que eu acho que eu já tinha assistido. Exato, e você trouxe uma coisa muito bacana quando você falou no CFA, e aí eu queria que quando você começasse a falar as outras certificações, se isso também é muito visível. No CFP que eu tenho, eu vejo muito. A gente tem uma prova de ética, né? É um item ética, né? Parece que no CFA você falou que é isso muito forte O também. tempo inteiro. Mas nas outras certificações que a gente tem aqui, a gente percebe que algumas certificações têm conflito de interesse, né? Os gerentes do banco têm conflito de interesse, os próprios agentes autônomos de investimentos, infelizmente, Sim. também têm conflito de interesse. Então, vamos explorar um pouquinho essa ética, esse conflito sim. de interesse nas certificações também. Já legal. Vamos sim. E já a partir de agora. Vamos Então, com base... Começou com a autorregulação, e aí o que foi que aconteceu? A autorregulação, por si só, não se mostrou suficiente para sanar esse problema de conhecimento e orientação e de qualidade da informação. Então, o órgão regulador foi lá e falou, agora é lei. Bateu na mesa. Tem que seguir. E aí aproveitou a autorregulação e tornou, ao invés de voluntária, tornou obrigatória a certificação para exercício da atividade. Uhum. Ficou claro isso? Esse Legal, processo... Que legal. Que legal. Né? Eu adoro sua forma de explicar, porque a gente tem uma origem e um fim, né? Ou seja, o porquê das coisas, né? Parabéns, é o ciclo da vida, né, Xará? É o ciclo da vida. Então eu vou agora iniciar a apresentação falando das certificações que surgiram a partir de autorregulação, tá certo? Legal, E as principais delas? Vou dar uma passada rápida. Claro, bacana. Show de bola. Vamos nessa. Vocês estão conseguindo enxergar, gente, agora a apresentação? Exato, tá ótimo. Tá aparecendo agora. Pronto. Então, a gente vai falar sobre algumas certificações financeiras, principalmente no sentido do que é autorregulação e a distinção do que é regulação, tá bom? Bem, deixa eu ver se consigo passar. Aqui. Bem, como eu já estava dizendo anteriormente, as certificações surgiram com a necessidade de uma melhoria da qualidade do exercício da atividade, tanto da prestação de informação como do atendimento em si. E, nesse sentido, algumas certificadoras foram lançando, né, gradativamente as suas certificações, começando do nível básico para chegando até um nível mais avançado. Então, eu listei aqui algumas certificadoras, algumas entidades de autorregulação que se tornaram certificadoras nesse processo, tá bom? A primeira delas, a mais conhecida talvez, né, Xará? A Anbima. Né? A Anbima começou, na verdade, eu tenho uma que era atendimento ao cliente, que aí depois virou o CPA 10, coisa da década de início dos anos 90. E aí ela é uma certificação voltada para, como o nome sugere, atendimento ao cliente, tá certo? Depois surgiu a CPA 20, que foi voltada para quem exercia atividade de gestão dentro das agências. Eu me lembro que existia uma meta da Anbima entre seus associados de pelo menos 70% dos gerentes terem a CPA 20. Então, houve um movimento muito forte de exigência, inclusive o pessoal na agência reclamava muito de assédio em relação a isso. Mas qual era a questão? A questão era o meio pode não ter sido talvez o mais correto, né? Mas o fim, né, o objetivo em si era edificante, é louvável. Sim, né? Perfeito. E a CEA, aí depois surgiu a CEA, que é uma certificação voltada para aquele pessoal que fica na superintendência, fora da agência, orientando o pessoal que está na agência de como direcionar melhor os investimentos do cliente. Às vezes, muitas vezes, chamado dos especialistas, né? Aí vem o especialista em previdência. O nome sugere. A CEA significa Certificação de Especialista de Investimento Anbima. Massa. Exatamente nesse sentido. Legal. Aí, Xará, aquela que você conhece bem, a Planejar, que era o antigo Instituto Brasileiro de Certificação e Planejamento Financeiro, IBCPF, né? Planejadores Financeiros. Né? A Certified, homem inglês agora, vergonhoso, vai chegar, Certified Financial Planner. Ela é reconhecida em todo o mundo. É uma tentativa de criar delimitações ao trabalho do planejador financeiro,
uma identificação da marca do planejador financeiro. Por quê? Porque o nome planejamento financeiro ele pode sugerir uma série de atividades e de uma forma bastante difusa. Planejar financeiro, você pode planejar um monte de coisa e dizer, estou fazendo planejamento financeiro. Sim. E aí, o que é que o nosso board internacional fez? Ele registrou essa marca, Certified Financial Planning, CFP, mundialmente, e foi abrindo em vários países representantes, que no Brasil é a Planejar. O que é que a Planejar faz? Ela administra a marca CFP, em essência. Ela admite, cria exame de certificação e faz a gestão da marca, ou seja, ela direciona, inclusive, o comportamento ético daqueles que detêm a marca. Se pisar fora da linha, adeus à marca, então você não pode mais usar. Exato. Certo? Qual a finalidade do CFP? Em suma, é identificar aquele sujeito que é preparado para lhe auxiliar no planejamento financeiro da sua vida. Em essência, é isso aí. Legal. Tá certo? A APMEC, que é a Associação dos Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais, também, através da autorregulação, criou as certificações no âmbito dela. O que é a CNPI? É a Certificação Nacional Profissional de Investimento, que a CNPI, pura e simples, são profissionais que estão capacitados a confeccionar e fazer sugestões, confeccionar relatórios e fazer sugestões de investimento utilizando análise fundamentalista. Ou seja, é aquele pessoal que gosta de ficar analisando balanço, que gosta de ficar vendo informações macroeconômicas para se chegar a um preço justo e aí você poder operar em cima desse preço justo. Se tiver mais caro que o preço justo, você vende. Se o papel tiver mais barato que o preço justo, você compra. E assim, por aí vai. Né? O que é a CNPIT? A CNPIT é uma certificação que permite ter a mesma prerrogativa da CNPI, só que ao invés de usar balanço, nós usamos gráficos. E o Xará gosta muito disso. Ele gosto também. Tem uma tendência a ser um CNPIT, que utiliza mais análise técnica para tomar decisão. E o que é o CNPIP? O CNPIP é aquele cara que é capacitado nas duas. Ou seja, ele entende que a análise fundamentalista é útil na identificação do ativo a operar e a análise técnica é útil no time de operar aquele ativo. Então, ele tem as duas e aí ele é o CNPIP, P de pleno. Tá certo? Perfeito. Aí você tem a ABCIP, a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Mesmo esquema. Autorregulação e criou as certificações CA300, 400 e 600. A 300 é para correspondente bancário. A 400 é o pessoal que está em agência criando demanda para financiamento imobiliário. E a 600 é para quem atende a demanda. Tá bom? Então, Perfeito. A 300 é do correspondente, 400 é do pessoal de agência, que faz o primeiro contato com o cliente, e o CA600 é aquele cara que conduz a operação. Tá bom? E tem a FEBRABAN, que também, no seu papel de autorregulação, criou certificações de distinção e de valorização profissional. Acho que são 5 hoje em dia, se não me engano, foi o que eu puxei no site. É a de correspondente bancário, a de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, a de suitability, que significa adequação da oferta, ou seja, você ofertar o produto certo com base no perfil do cliente, a de ouvidoria e de agronegócio. Pronto. Essas são as principais certificações no âmbito da autorregulação. Bem, e aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que o Conselho Monetário Nacional, a CVM e o Banco Central passaram a utilizar essa expertise, não sei se fala assim, dessas entidades e tornou obrigatório algumas das certificações para exercício de algumas atividades. Tá bom? Podemos continuar a partir daqui? Algum comentário, Xará? Não, tudo bem, tranquilo. Já eu vou querer que a gente faça isso. Eu vejo a pergunta dos nossos clientes aqui, que eles falam assim, mas eu tenho que ter todas? Qual que eu posso combinar? Né? Qual que eu posso fazer? Já, eu acho que você vai explicar isso aí. Depende, eu já vou responder isso, já passando no próximo slide. Depende do que você quer ser. Exato, pronto, né? Animal. É importante ter em mente o seguinte, que eu tenho um monte de certificação. Tenho, mas por quê? Porque o meu trabalho é com certificação. Então, a certificação, para mim, é um fim em si mesmo.
Por que é que eu fui fazendo? Porque, na medida que eu ia fazendo, eu assumia novas responsabilidades na escola. O que é que nós temos como diretriz? Por exemplo, se você está fazendo um curso do CGA, por exemplo, ou da CEA, e manda uma dúvida para a gente, quem tem que responder a dúvida é um certificado da CEA ou do CGA. Perfeito. Né? Claro que é possível que algum dia alguém responda alguma dúvida de ser certificado em uma e não ser em outra, mas que tem o conhecimento que abrange, tudo pode acontecer. Mas a diretriz que a gente segue é essa, é de buscar que quem tem a interação com o aluno seja certificado naquilo. Tá clara essa Claro, questão? perfeito. Então, assim, eu tenho as certificações, por quê? Porque é meu ofício tê-las. Uhum. É diferente daquele que tem a certificação como um meio para exercer uma atividade. Exato. Por exemplo, eu, diferentemente do meu xará, eu não tenho capacidade, apesar de ter todas as certificações, nem a presunção, de tecer nenhum tipo de recomendação de investimento a ninguém. Por quê? Porque meu trabalho é estar em sala de aula, ou é estar tirando dúvida. Eu ensino como deveria ser, Uhum. mas o xará ensina como as coisas realmente são. Ainda É estou uma mais na prática, diferença né? abismal. Tá Uhum. entendendo? Isso aí que é bom a gente ter em mente. Então, Bacana. A gente pode... é muito bonito a gente falar na teoria, ir lá e falar na teoria, mas chega cá na hora de fazer, de dar a ordem, pronto. Desabou. Deu tudo errado. É. Tá? Então, por experiência própria, eu digo para você, eu assisto o canal para obter do Xará para obter recomendações de investimento, se vocês querem saber. Massa. Já também, eu vou esperar seu próximo slide para a gente comentar o seguinte, por exemplo, assim, você tem uma certificação, você não precisa ter outras, né? Os órgãos reguladores acabaram que ajustaram esse Sim, negócio, né? Mas já que você vai falar no próximo slide, eu já espero. estou falando agora então já. Para ser um correspondente bancário, vou começar pela mais simples, né? O que é Certo. um correspondente bancário? Vamos definir primeiro. É aquele cara que presta serviço de atendimento a cliente e usuário para um banco que o contratou, tá certo? Esse Certo. serviço pode ser desde caixa, consórcio, etc, etc, etc. Só que a resolução CMN 3954 exigiu que, para oferecer operações de crédito e leasing, você fosse certificado, tá certo? Certo. Para crédito imobiliário, tem várias entidades, para não delongar muito nessa parte aqui, peguei um exemplo. Para oferecer crédito imobiliário, você tem que ter a CA 300, que foi aquela que eu já falei anteriormente da ABCIP. Ou seja, se criou, nesse caso aí, a ABCIP criou essa certificação especificamente para atender a exigência do Conselho Monetário Nacional. Ok. Diferentemente da CA 400 e CA 600, que é a autorregulação. Não existe exigência legal. Entendi. Tá Perfeito. claro? Perfeito, claríssimo. Perfeito. Nós temos a próxima atividade, agente autônomo de investimento. Essa daí é conhecidíssima, né? E quem é o agente autônomo de investimento? Por exemplo, todo mundo conhece. É aquele pessoal que oferece a você a capacidade de você poder investir diretamente em fundo de investimento e ele se coloca como um instrumento para que as suas ordens sejam registradas. Em outras palavras, o que é que o cara faz? Ele prospecta, ou seja, corre atrás de cliente, forma uma carteira de cliente, e ele, desses clientes, ele recepciona e resiste e transmite as ordens desses clientes, numa plataforma. Tá certo? O que é que ele pode fazer? Ele pode prestar informações sobre os produtos oferecidos e sobre o serviço prestado, mas ele não pode indicar investimentos. Isso. Não é isso? Certo. Onde é que está dizendo isso? Na instrução CVM 497 e na instrução CVM 610. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Quem é que faz o credenciamento? É a Ancor. E quem faz a supervisão? Mudou agora com a 610. Antes era a Ancor, agora não é mais. Agora é a B3 através da ABSM Supervisão de Mercados, que é uma instituição dentro da B3 que tem o papel de supervisionar os agentes, inclusive os agentes autônomos de investimento. Todos os agentes de mercado estão sujeitos à supervisão de mercado. Corretoras, distribuidoras, participantes de negociação, todos. Agora, especificamente, os agentes autônomos de investimento também passaram a serem abrangidos pela BSM. Perfeito. Tá Aí, Xará, aí, na prática, aí, trazendo a minha prática, uma coisa que acontece muito é que precisa ficar muito claro, e muitos agentes autônomos que eu conheço não entendem isso, dessa questão que você falou de não poder
oferecer o produto, né? Falar, compre isso, invista aqui, isso é que é o bom, né? Então, muitos profissionais não têm esse entendimento aí que a regulação traz para a gente, né? Eles são instrumentos que aproximam o investidor do mercado de capitais de valor imobiliário. Perfeito. Mas eles não podem prestar orientação sobre o qual produto, no âmbito do mercado, o cliente deve optar. Perfeito. É o que está aqui escrito na lei. Então, quem é que faz isso? Bem, quem faz isso, essa orientação, é o consultor de valores imobiliários. Perfeito. Esse cara, sim, ele tem como atividade orientar, recomendar e aconselhar de forma profissional, independente e individualizada sobre investimentos em valores imobiliários, cuja adoção e implementação seja exclusiva do cliente. Ou seja, ele pode orientar, mas, meu papel passa aqui, vá lá e faça. E faça. Perfeito. Procure seu agente autônomo e faça. Perfeito, Xará. E ele não tem, para não ter conflito de interesse, aí é meio que proibido, você me corrige se estiver certo, é que ele não pode ter vínculo aí com a instituição financeira nenhuma do mercado, não é isso? O nome já diz, independente, né? E ele também não pode ser agente autônomo de investimento. Também, exato. Ou uma coisa ou outra, né? A CVM sempre faz isso. Não, você é uma coisa ou você é outra. Não dá para ser Está bem delimitado. Eu oriento, mas aí você faz para mim? Não, só faço orientar. Quem faz, o agente autônomo, procure ele. Exato. Tá bom? Perfeito. Perfeito. E esse profissional ele é remunerado, o consultor, diretamente pelo cliente, não é isso? Ou seja, Sim. Não é remunerado pelas instituições financeiras como o agente autônomo, por exemplo. Tem que ser dependente. Exatamente. Ele não está vinculado. O agente autônomo, olha a ênfase, a qual tenha sido contratado, a instituição financeira que contratou ele, tá certo? Ele presta serviço e orienta o cliente sobre esse serviço prestado. O consultor não. O consultor a gente já fala o tempo todo de independente, individualizado. Então, é uma coisa que não é padronizada. Perfeito. Eu acho que daqui para frente a gente vai ouvir falar muito no consultor, Xará. Isso aí é uma análise minha, porque assim, existe uma crítica muito grande ao gerente do banco, né? Que tem que bater meta, fica empurrando o produto. Não tem essa crítica que todo mundo fala aí, mas o agente autônomo também tem o rabo preso nesse sentido, né? Também tem um pouco de conflito de interesse. Porque, veja, ele recebe pelo produto que o cliente aloca o dinheiro. Se ele alocar o recurso em um produto de mais risco, a rentabilidade dele também vai ser maior. Não é ruim falar isso, por isso que aí para complementar, e aí você vai fazer isso lá na frente, vem as outras certificações que acabam prendendo o profissional na ética, né? Porque está muito mais focado em ética. Você trouxe a questão de suitability ali, é isso. O trabalho é esse, é encaixar o produto do cliente no perfil do cliente, com foco no cliente, e não em receita ou qualquer outra coisa, né? Exatamente. É importante a gente verificar o seguinte, que a intenção do regulador, em essência, é proteger o pequeno investidor. Perfeito. Tudo isso que fica travando, fechando, é porque, na verdade, o pequeno investidor ele está em desvantagem em face dessa estrutura toda. O que é o dever fiduciário que você tem com o investidor? É que você, quando o cara está sentado na sua mesa, Xará, você tem toda a informação, como se você estivesse no pedestal e ele lá embaixo, ele não sabe nada, ele depende de você para tudo. Eu gosto de lembrar daquele filme Central do Brasil. Não sei quem assistiu vai lembrar aqui qual era a atividade da senhora, da personagem. Escrever as cartas, né? Escrever as cartas. Olha a desvantagem que o cliente dela tá, porque o cliente dela não consegue checar o que ela escreveu. Então, ela tem um dever fiduciário de entregar aquilo que realmente é o adequado para o cliente. Exato. Então, a nossa atividade é bem próxima disso. É uma questão que a ética é muito aderente. Se não tiver ética, não funciona, não vai nada para frente. Nada funciona. Nada tem sucesso. Pode até dar certo num caso ou no outro, mas a tendência é deteriorar e você acabar com um retumbante fracasso. Então, tudo começa pela ética e pelo dever fiduciário que você tem. Então, o que é que a CVM fica buscando? É fazer com que a Fernanda Montenegro escreva exatamente aquilo que o cara está dizendo. Independente do que ela acha sobre isso. Né? Sem parênteses. Né? Enfim, perfeito, vamos dar prosseguimento. Então, quais são as certificações que são exigidas
para que você possa ser um consultor? A CEA, a CFPI, a CNPI, as três modalidades que apresentamos anteriormente, a CGA, o CFA e uma outra aqui, que é da Associação Internacional dos Analistas de Investimentos Certificados. Mas são todas não, ou uma delas. Ou seja, você tem que ter a CEA, ou o CFPI, ou o CNPI, ou assim por diante. Certo. Você tendo uma delas, você já pode se credenciar como consultor de valores imobiliários. Aí da entrada, né, na CVM lá tem toda uma análise, né? Tem a própria Ambima, eu acho que tem um atalho para fazer e tal. Eu acho que consegue fazer. Eu acho que a Ambima tem um atalho para fazer. Mas, enfim, o que é importante ter em mente? De vez em quando o pessoal me pergunta, assim, o que eu estou orientando, os FPs que querem orientação, por exemplo, antes de ter experiência profissional. Eu posso recomendar investimento? Ainda não. Só quando você for consultor de valores imobiliários. Perfeito. Antes disso, é o que a lei determina. Tá bom? Perfeito. Mas isso é chato, mas é importante. Mas é a lei. Então, tá achando chato? Quando você tiver a certificação, você vai entender por que a intenção do regulador é essa. E você falou Tá bom? bem. É mais um motivo para você não dar, porque você não sabe, é porque você ainda não está preparado. Pois é, mas pode. Perfeito. Perfeito. E você falou uma coisa muito importante, Xará. O hiato entre a gente que está trabalhando e o cliente é muito grande. É muito grande. É um gap gap, como a gente chama, né? E ele acredita em você, né? Piamente. Piamente. Então, se você disser, vai all in isso aqui porque é a melhor coisa do mundo, ele vai, entendeu? Então, isso é muito sério, porque, Xará, deixa eu dividir uma coisa contigo. Eu atendo cliente, né? Tem um cliente meu de cliente CFP, de planejamento financeiro, e aí ele fala assim, Henrique, cuidado com o meu dinheiro, né? E é bem legal, ele é um advogado. E aí ele uma vez falou uma coisa assim que eu achei muito interessante, eu dividir contigo. Ele falou assim, não, eu tô cuidando do seu dinheiro, doutor, pode ficar tranquilo aqui. Só que ele falou bem assim, Henrique, mas não é que é um dinheiro qualquer, né? É o dinheiro que eu estou economizando, que eu abri mão de ir ao cinema com minha namorada, de comer uma pizza, de fazer uma viagem. Então, esse dinheiro ele é muito custoso para mim, muito importante para mim, né? Então, e outra coisa, a gente está falando também de futuro, de aposentadoria, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e eu fico muito feliz quando eu vejo, né? E a gente estuda essas certificações, os órgãos reguladores, porque muita gente taxa de chato e não sei o quê, mas, de fato, existe por trás uma responsabilidade muito grande, né? Digo até bem próximo a um profissional de saúde, por exemplo. Porque você está falando de coisas de valor fundamentais na felicidade do indivíduo, né? Exato. Na satisfação dele. Perfeito. Beleza? Vamos em frente? Vamos. Bem, a próxima é o analista de valores imobiliários. Bem, ele não é um consultor, ele é um analista. Então, ele não está dando recomendação, ele está analisando, ele está simplesmente virando as costas para o cliente e falando, quero nem saber o que é que você está pensando aí. Meu negócio é saber como é que está o papel. Então, qual é o trabalho dele? Ele pode ser uma pessoa natural, é bom enfatizar isso, pode ser uma pessoa física, ou pode estar vinculado a uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa jurídica, que em caráter profissional faz relatório de análise. Então, aquele pessoal lá que você conhece lá, o Dato, o Rafael lá, o pessoal lá da Eleven, o pessoal da Empíricos, o pessoal da etc. O que é que eles fazem, em essência? Eles fazem relatórios de análise. E para poder fazer relatórios de análise, precisa ter a certificação. Qual seriam as certificações? Aquelas autorreguladas e fornecidas pela APMEC. O CNPI, o CNPI-T e o CNPI-P. Rafael Figueiredo, por exemplo, analista técnico, ele tem o CNPI-T, de Tatu. Tá certo? Henricão, Xará, é difícil a gente achar um CNPI pleno, né? A prova de análise fundamentalista ela é mais complexa, né? Olha, já foi mais difícil porque são duas questões distintas aí. Já foi mais difícil porque eu acho que antigamente, eu não tenho certeza, tinha um prazo muito exíguo que você tinha que fazer 3 módulos. Para você ser o CNPI, você tem um módulo que é comum a todos, que é o conteúdo brasileiro, e você fazia o conteúdo global. Então, são 2 módulos. Para você fazer o CNPI técnico, você fazia o conteúdo brasileiro, que é comum a todos, e o conteúdo técnico. Certo. E para você ser o pleno, você tinha que fazer os 3. O conteúdo brasileiro, o conteúdo global e o conteúdo técnico. Certo. Só que tem um detalhe, tinha um prazo exíguo, acho que até 1 ano para fazer os 3.
Então, eu não sei se isso mudou, eu posso verificar depois e ver, mas provavelmente não teria um pouco CNPIP por isso. Um dos motivos. Entendi. O segundo motivo é o seguinte, é que é recente a visão de que a análise fundamentalista e a análise técnica são complementares. Tá. Antigamente eram vistas como antagônicas, ou Isso. seja, ou você defendia um time ou outro, não dava para andar junto, entendeu? Então, o cara, quando era focado em balanços, ele tratava gráfico até como anedota, né? Até hoje é motivo de piada, análise técnica, né? É isso mesmo. E enquanto analista técnico olhava um gráfico e tirava suas conclusões em segundos e ficava fazendo jossa daquele cara que virava a noite olhando o balanço. Então, agora não, agora você já tem uma visão mais assim harmônica entre as escolas, né? Exato. Eu Até acho que aquele Rafi, o pessoal da Leve que a gente citou aqui, eles têm uma ideia lá que chama de fusion análise, né? Que é a ideia de isso. juntar as duas escolas, né? Como você falou, o que comprava a análise fundamentalista e o time com análise técnica. Sim, né? e a Fusion também tem um componente do intermercado, ou seja, de você buscar relações. O Rafael Figueiredo está trabalhando muito isso, a relação entre um mercado, qual a relação entre o mercado de petróleo e o PIB do Brasil, por exemplo. E aí o índice da Bolsa Brasileira e o mercado de petróleo, ele tenta buscar uma relação de mercados que a princípio não tem nada a ver, mas que podem estar relacionados e você conseguir operar o que está melhor e sair daquele que está pior. Por aí vai. Então, o Fusion, além de agregar essas três escolas, ainda faz essa inter-relação de mercado. Legal. Vale a pena só falar também aquela questão de, para quem quer trabalhar como analista, né? O analista, ele tem dois tipos, o que o mercado chama até uma expressão em inglês, né? Que é o analista sell-side, né? E o analista buy-side, né? Sell-side, então, é como a Empíricos, né? Voltada para o mercado, né? Ou seja, emite relatórios para vender para clientes. E o buy-side é aquele cara que está ombro a ombro com o gestor de um fundo de investimento, né? Ou seja, está fazendo análise interna ali para aquele do que gestor comprar. específico que comprar. Né? Do que comprar. Você definiu bem, não tenho nada a acrescentar. Uma questão que eu acho que vale a pena colocar para o pessoal é o seguinte. Se você me pergunta assim, qual a certificação para quem quer começar e trabalhar no mercado financeiro mesmo, foco no mercado financeiro? É o CNPI. Por quê? Porque ela é exigida para relatório de análise, que é uma atividade que está em amplo crescimento. Você, há 5, 6 anos atrás, praticamente que você não tinha casas de análise independente no Brasil. Hoje você conta, né, dezenas delas, né? Você tem várias, você tem a Toro Radar, você tem, não é só essas que a gente mais precisa, Suno, não. A Capitalismo, Suno, tem várias. etc. Então, para poder trabalhar nesses negócios aí, você tem que estar com uma certificação dessa pendurada na parede, né? Pelo menos para você assinar, tá bom? Então, se você quer entrar no mercado financeiro de cabeça, é o CNPI. Aí você me perguntou também, CNPI é difícil tal. O problema da CNPI, Xará, é que ela tem um conteúdo muito forte de contabilidade. Sim. Entendeu? Então, a PMEC, ela é muito amarrada na contabilidade. A PMEC é a FGV, Xará? Repita É a a pergunta, FGV? Xará. É a FGV que faz Ela pela prova? contrata a FGV para fazer. Ela contrata a FGV para fazer. Aí você observa assim, a planejar, muito voltada para plano de previdência, para ética. Sim. A Ambima, como ela é uma associação que começou, a origem dela é da Associação dos Administradores de Fundo de Investimento, ela é muito voltada para fundos de investimento. Então, cada uma delas você vai sentindo um certo viés. Né? O viés do CNPI é a contabilidade. Contabilidade, perfeito. Que é a base para você, de fato, analisar os balanços, né? Senão não tem como. Claro. Mas, não é uma contabilidade assim, balancinho, não, é um negócio Rasteira, mais não, conceitual. Eles querem como classificar um elemento, que um item é uma coisa bem assim, que quem gosta de contabilidade se sente à vontade. Quem não tem assim muito, toma um susto, mas, como eu disse, não tem que esgotar, vai no cinema, volta, dá um passeio, faz como o Henrique, vai na Ilha Seychelles, volta. Ai, ai. Um dia iremos juntos. Vai em Dubai, né? Dubai. Relaxa. Então vamos em frente. Então, até aqui, o que é que a gente está falando? Nós já falamos do correspondente bancário, da atividade básica, nós já falamos do agente autônomo, que é aquele cara que faz
as ordens lá, que consegue uma carteira de cliente e executa o que eles mandam. Tem um consultor, que é aquele que orienta, e tem um analista, que é aquele que se debruça sobre o papel e faz relatórios, inclusive de recomendação de investimentos sobre essas empresas. Compra, venda, target, que é aquele preço-alvo, etc. Tá bom? Bem, por último, nós vamos para uma atividade mais assim, mais complexa, né? Que essa daí podemos dizer que é o topo do mercado de capitais, que é o quê? Aquele cara em que você confia plenamente e dá poder discricionários a ele para agir em seu nome. Quem é esse cara? Um gestor de valor mobiliário. É o cara que pode administrar seu investimento com procuração. Você falar, ó, Henrique, vai lá e rentabiliza minha carteira com esse taxa de retorno aqui, para que eu possa atingir meus objetivos lá na frente como advogado dele. E diga-se de passagem, Xará, o único profissional que pode fazer isso, não é isso? Sim, é o único profissional que pode fazer aplicações por conta do investidor. Porque tem muita gente que fala bem assim, deposita dinheiro na minha conta e tal. Não existe essas coisas não, né? É só o único gestor que tem essa questão de juntar o dinheiro de todo mundo em um lugar, seja via carteira administrada, né? Ou fundo de investimento, para apertar o botão ali e decidir o que comprar, o que vender, na hora de comprar e na hora de vender, né? O nome disso é poder discricionário, ou seja, ele pode decidir por conta do investidor, em nome do investidor. Perfeito. Certo? Onde é a regulação disso? Na instrução CVM 558 e na deliberação CVM 740. A 558 diz o que é a atividade, define as exigências, etc. E a deliberação diz quais as certificações que você tem que ter para poder ser um consultor. Desculpa, um gestor. No nosso hall de amigos aí próximos, né, Xará? A gente tem um novo gestor aí, né, o Tiagão? Ele foi aprovado recentemente no CGA. Tiago, em público aí mais uma vez, parabéns, merecida aprovação. Ele demonstrou assim muita vontade, porque como eu estava dizendo antes, nem sempre a gente tem tempo, viu, Xará? E o CGA, realmente, eu vou falar sobre ela, é uma certificação que ela além de extensa, ela é profunda. Você pode ter algumas certificações que têm muita extensão, mas pouca profundidade. Tem certificações que têm pouca extensão, mas muita profundidade. Ou seja, não, tem os dois. Muito assunto e de forma profunda. Então, quais são as certificações necessárias? A CGA, a CFA ou a CIA aí. Tá bom? Perfeito. O fato de você ter a certificação não significa que você está apto a ser um consultor. Um gestor. Por quê? Porque essa daí requer credenciamento na CVM. Entendeu? Certo. E é um processozinho bem complicadinho, não é fácil não. Certo. Mas se você não tiver o CGA, dificilmente você obtém o credenciamento. Ou o CFI. Pede tempo de experiência também, comprovada, né? Não é fácil ser gestor, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas não é impossível. Não. O que eu digo sempre, tem vontade de ser um gestor, partir para o CGA logo de primeira é um pouquinho, assim... Pedir demais, né, Xará? Não, eu acho que assim, é desnecessário. Por quê? Porque você faz um investimento. Já é uma certificação cara para você fazer, tá certo? Aí você vai e não passa, dobrou o custo. Não é? Além de todo aquele desgaste emocional, aquela desconfiança que você tem de sua capacidade, etc., decorrente. O que você acha como degrau, Xará? Como degrau? Sim. Olha, se você almeja ser um gestor de valor mobiliário, eu acho que você deve começar, pelo menos, com o CNPI. Estou junto com você, exatamente. Porque você tem que estar no chão da fábrica primeiro, para depois ir lá para a sala com carpete grosso. Carpete grosso. Lá no banco, onde é que a gente... Lá no banco eu sempre brincava, o pessoal mais antigo sempre falava. Você quer saber se um órgão é poderoso, tem poder? Você analisa a largura, a grossura do carpete, né? Se for aquele carpete fino, você... Agora esse não, esse daqui eu quero trabalhar. Ó, o pé chega funda. Então, se você quer trabalhar no carpete mais grosso, você tem que correr atrás do CGA. Mas comece por aquela salinha do carpete mais fino, vá pelo CNPI primeiro, que você vai pegando uma maior... Até porque lá no CNPI, toda a parte de análise fundamentalista vai ser utilizada aqui no CGA, não é isso?
Sim, sim. Não toda, né? Mas boa parte, né? Muito valuation, parte de precificação de ações no CGA cai, entendeu? Principalmente o módulo 1. O CNPI vai ajudar muito no módulo 1 do CGA. O módulo 2 não, é bastante específico, é mais de gestão mesmo de carteira, que aí não tem quem ajude, é você ir lá e sentar e estudar mesmo. Mas o módulo 1, são dois módulos do CGA. O módulo 1 é praticamente um CNPI. Eu posso Entendi. dizer isso para vocês, sem Caramba, medo de estar sendo injusto. imagine, hein? Dúvidas? A apresentação por si acaba por aqui. Animal. Eu queria. Tem alguma dúvida em relação a isso? Não, até aqui tudo ótimo. Tá? Então, eu devo dizer para você, Xará, que a dedicação é fundamental, que o tempo é fundamental, mas eu não poderia estar onde eu estou se não tivesse uma orientação adequada para isso. Tá certo? E Uhum. nesse sentido aí é que eu queria pedir sua permissão para apresentar o site da empresa que eu trabalho, já dando de antemão, me declarando não isento, não independente, não nada, disclosure. Por quê? Porque, na verdade, eu só estou onde eu estou por causa do apoio que eu tive da FK Partners. Desde o CFP é que eu sou. Não é curso de graça, não. É simplesmente ter um pessoal disponível a ensinar e um material que seja atualizado. É propaganda? É. Não estou dizendo que não seja, mas é uma propaganda em cima daquilo que eu vivenciei, não daquilo que eu acho que acontece. Então, eu vou tomar a liberdade de apresentar para vocês o site da FK, certo? Com a finalidade de quê? Também da propaganda, mas também dizer para vocês o seguinte: é um lugar que vocês podem pesquisar em um único local todas as certificações mais importantes que foram apresentadas aqui. Exatamente. E enquanto você abre o site, eu corroboro com sua opinião da FK Partners ser a melhor escola. Fui aluno da FK Partners, conheço a Fernanda, me deu total apoio lá. E eu diria uma coisa, cara, assim, sem sombra de dúvida, de novo, eu não trabalho na FK Partners, né? Então, assim, quem faz FK Partners já está um pouquinho na frente, parece, né? Porque meio que é a prova praticamente, né? Impressionante como vocês conseguem desenhar de uma forma de que tudo que vocês fez os simulados ali, tá estudando, eu sou capaz de dizer até que às vezes a questão é muito próxima do que você fez no curso da FK Partners, né? Impressionante. Eu também corroboro, para mim é a melhor escola de certificação que existe no Brasil. Cabe um esclarecimento nisso aí. Qual é o grande capital? É o tempo já que a escola vem tocando os cursos. O que é que acontece na prática? Eu vou te explicar. Infelizmente, o principal feedback para que a gente possa fazer questões, eu mesmo formulo questões, né, para os simulados da FK. Qual o feedback que eu recebo? É do aluno que não passa, porque ele fica chateado de não ter passado e aquela questão que ele errou fica na cabeça dele e ele depois do exame vai e pergunta para a gente, entendeu? Então é esse subsídio que me permite formular questões próximas àquelas que incidem no exame e mais reprovam. É o Que aluno que massa, não passa, que infelizmente. Porque o massa, que aluno que legal. passa, ele fala, passei, valeu aí, obrigado, tchau. Agora o aluno que não passa, ele dá esse retorno importantíssimo para a gente. Não é que a gente está querendo, pelo amor de Deus, que não passe, não. Mas é porque existe um componente ético que a gente não pode reproduzir e ter conhecimento, mesmo que tenha, não pode usar, do que caiu no exame. Certo. Não é para ter, então, e se tiver, não pode usar. Mas quando a gente recebe um feedback de um aluno que pede uma dúvida em relação a determinada questão, com base na dúvida dele, a gente pode formular questões que abordam próximas, ou seja, como a gente chama, aderentes àquele tema, para que ele não, outros alunos não tenham a mesma decepção que ele teve. Então, é Fantástico. isso que faz. Xará, só corroborando o que você está dizendo, eu lembro até hoje que eu errei uma questão do CFP de seguro prestamista. Não esqueço até hoje dessa questão. Pois é. Você não esquece as que acerta. E olha, se você chegar para o aluno que passou perguntar no outro dia o que foi que caiu, ele não lembra. É verdade. Muito Agora, bom, aquele que não passou, lembra. muito Entendeu? bom, muito bom. Então, aqui nós temos aqui uma série de atividades. O nosso foco quais são? As certificações nacionais. Certo. Né? E nesse site aqui, vocês podem ver, ó, tem praticamente todas essas aqui, algumas que não foi listado, por exemplo, essa CAN, que é uma certificação da própria FK Partners para
como uma distinção para você poder ser analista no mercado de capitais. É uma certificação de distinção. E tem aqui todas as modalidades, CPA 10, CA 600, CGA, as modalidades de curso. Tem a PQO, que eu acabei não falando, mas é uma certificação muito específica, é para quem trabalha em corretora mesmo, na Bolsa, que é uma certificação desenvolvida pela B3 para exercício das atividades. Lá é bem específico, é um conteúdo bem amarradinho para a B3. Então, você tem todas elas aqui. Se você escolher uma delas aqui, você pode... Presencial é para quem mora no sul do Brasil, centro-sul, sul-sudeste, que tem aula lá no São Paulo, Rio. A gente, claro, para a nossa realidade, nós vamos sempre trabalhar nos online. Eu vou ser sincero com você, Xará. Eu gosto mais do curso online do que do presencial. Porque eu posso me programar, assistir a aula na hora que quer, rever. O presencial não, você já tem o deslocamento, a obrigatoriedade do horário, etc. E tal. É questão já de gosto. foi, o cara já deu aula, já foi, né? Não tem mais para onde correr, né? Gente que prefere, né? Então, eu sou professor dos dois. Eu já tenho algumas aulas do CGA que eu sou aluno, eu sou professor e tal. Então, nesse lugar aqui, ó, você abre uma certificação, você tem a descrição, você tem como fazer, escolher se você quer a apostila impressa, online, etc. Já te dá o preço, já dá as datas, tudo certinho. Qual a finalidade de mostrar isso aqui para vocês? É que seja um ponto de partida para que vocês analisem a proposta da escola e outras do mercado e que tomem a decisão que for mais adequada para vocês. Pelo menos o que a gente está dando aqui, ó. Começa por aqui, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa melhor lá, se for mais adequada para você. Se não tiver, aqui você consegue um curso que eu digo para você, pela minha experiência própria, vai te ajudar bastante no sucesso no exame. Tá beleza? Tá beleza. Xará, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Então, pelo menos da parte que eu lembro é o seguinte, tem as aulas online, né? Então, tem a aula teórica, uma parte de exercício e a parte de simulados mesmo, né? Sim, tem a parte teórica, tem a parte de exercício, tem a parte de simulado. Por exemplo, aqui, eu vou abrir um curso para vocês como exemplo. Então, o que é aqui? Ó? Você tem aqui, ó, o módulo 1. Você tem todos esses conceitos aqui, ó. Tá vendo que eu falei que é extenso e profundo, ó? Profundo. Muita coisa, tá certo? Então, o que é que acontece? Ó, você tem aqui, por exemplo, uma aula que eu dou aqui. Probabilidade e amostragem de teste de hipótese. Você tem a apostila, que abre. Certo. Vamos abrir a apostila. A apostila. Tá certo? Aí você lê a apostila. Não entendeu alguma coisa, não tem problema. Relaxa, volta, depois lê de novo. Tá certo? E vai acontecer muito isso. Vai. Aí você tem a aula. Legal. Pronto, a aula. Vou abrir a aula. Olá. Bacana. Eu sou o professor dessa matéria, que você vai falando. Legal. Pronto, aí eu estou explicando praticamente o que é na apostila. Agora é importante que leia a apostila primeiro, porque na aula, apesar dessa aula aí ser uma aula longa, não consegue a gente explorar todo o conteúdo da apostila, entendeu? Então, lê a apostila primeiro. Aí você, se quiser repassar a aula com os slides, você tem os slides da aula aqui e você tem os exercícios, que é o bom, né? Tanto fixando conceitos, que você tem alguns exercícios lá. E aí, focado só nesse assunto, né? Nesse assunto. Cada assunto tem. Isso. Aí, no final aqui, ó, você tem o quê? Você chega lá, você tem... É muita coisa, viu, gente? Os simulados, você tem provas que você faz parciais para ir assimilando. Você tem Power Sessions, que são provas mais apimentadas, umas questões mais né, aprimoradas. E você tem os simulados. Num desses simulados, a gente escolhe um simulado para fazer questão por questão o vídeo. Que legal, cara. Tá? Então, esses simulados aqui, ó, eu vou dizer para vocês com uma certa segurança, que se vocês fizerem ele uma vez, errou, fiz 50%, estou desesperado. Olha, quando você faz 50%, você está numa nota que não passaria lá. Concordo. Mas quando você faz a segunda vez, Xará,
você já conhece aquilo ali, você já ficou chateado, já lembrou das questões, já não vai errar, você vai errar de novo a questão lá que você Prestamista, nunca mais na minha prestamista, vida. vai errar? Não vai. Então, eu acho que você faz perto de 90% na segunda tentativa do mesmo simulado. Então, se você fizer a conta, 90 mais 50, 140, dividido por 2, 70 passou. Enfim, o que é que eu quero dizer? É que é importante você, na segunda tentativa, você conseguir tirar a nota boa. Porque tirando a nota boa na segunda tentativa, as chances de você ter sucesso no exame são altas. Tá? E posso dizer para vocês com certa segurança, uma boa parte das questões reflete de forma bastante próxima e aderente ao que é exigido, tanto em extensão quanto em profundidade, aquilo que consta no programa. Muito legal. Muito legal. Beleza? Show de bola, Xará. Que aula, viu, cara? Me coloco à disposição. Pretendo voltar sempre. Por favor, escolha tema que eu tenha... Eu não sei nada, eu tenho vagas lembranças. A gente não tem esse tempo duro, não, Xará. Na hora que isso é o assunto, em 24 horas a gente vai lá e atualiza. Vai ter que ter 24 horas, porque eu não lembro de nada. Vaga lembrança. Show de bola, cara. Queria mais uma vez, cara, te agradecer. Eu acho que a gente ajudou muitas pessoas. Tem muita gente querendo entrar nesse coisa. Principalmente via o agente autônomo, está crescendo muito essa profissão, né? E aí, claro, não basta só ter a Ancor do agente autônomo. É importante você ter uma outra certificação para diferenciar, né? Você tem um CEA também, você tem um CFP, né? Tem gente que tem até CFA, né? Então, assim, combinar as certificações também é interessante, porque eu acho que principalmente traz uma coisa que você trouxe muito aí, importante, que é a questão da ética, né? Isso eu acho que você trouxe um pilar aí que eu acho que é o mais importante do mercado, porque senão volta o mercado independente a virar igual banco, né? Isso a gente não pode permitir. A ideia é que a gente revolucione, crie um novo mercado realmente, mas o mercado é totalmente diferente, totalmente pautado em ética e suitability, né? Que é o perfil do cliente. Exatamente. A gente, pelo menos, perguntar as coisas básicas quando o cara senta na frente da gente lá, né? Verdade. Do outro lado da mesa. Não é bom, Verdade. amigo? Pô, show de bola, Henrique. Foi ótimo, cara. Muito obrigado. Eu vou só clicar aqui para ver se a gente aparece na tela aqui. Acho que eu não vou conseguir. Mas, meu amigo, muito obrigado. Foi show. Com certeza eu vou te convidar para a gente aparecer de novo falando outros assuntos aí. Tá bom? Você contribuir aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os sites da DFK Partners, eventualmente algum outro site que a gente ajudar aí a galera nesse processo aí tão bacana de certificações. Meu amigo, mais uma vez, você é um cara que eu admiro e respeito bastante e agradeço muito. Uma honra para você participar aqui do nosso canal. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Xará, e por todo o sentimento, essa bondade que você tem é recíproca. Pode ter certeza que eu admiro demais o seu trabalho, valorizo demais, principalmente o fato de você estar aqui numa região que a gente não tem um desenvolvimento de mercado de capitais, que a gente observa lá no Sul-Sudeste, mas que aos poucos a gente está conseguindo fazer com que desmistificar e tirar um pouco daquela áurea de complexidade e transformar as coisas no que elas realmente são, em coisas simples e alcançáveis para qualquer um. Até porque a gente pode estar conversando com vocês agora, por exemplo, nessa live. E por que não? Exato. Não é isso? Por que construir muros? Nós estamos querendo construir passagens. Mais pontos do que muros agora, com certeza. Henrique, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. E a gente vai se falar. Pessoal, bons estudos e sucesso nos exames. Contem sempre com a gente. Forte abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Valeu.